Será que tem um narcisista de olho em você? Hã? Porque tem um tipo que o narcisista gosta. Não sei se você já parou para pensar. Não é em qualquer pessoa que o narcisista, o sem noção, o mau caráter, chega para cravar as unhas, para cravar os dentes no pescoço. Como um predador. Ele escolhe sua vítima, ele percebe a predisposição na pessoa para se conectar ao jeito estreônico dele. É sobre isso que eu quero conversar com você, para a gente entender, para a gente observar. E não só ele, o predador, nos farejar, como nós, enquanto vítimas, enquanto pessoas comuns, podemos também farejá-lo com antecedência. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psico Café, toda semana a gente vai estar conversando sobre autoconhecimento com café e com reflexões, com histórias. E a história de hoje é essa. Quais as características básicas? Eu separei 3 aqui para você perceber. Porque às vezes a gente se pega pensando assim, poxa, como é que foi que eu deixei isso acontecer? Né? Como eu fui fraco, como eu fui fraca, como eu não tive pulso firme, como eu deixei isso ficar deste tamanho. Mas na verdade são essas 3 características que eu quero te mostrar hoje aqui. Na verdade, elas são qualidades que a gente acaba usando em excesso. E nesse excesso dessas características que eu vejo como qualidade, ele percebe como porta de entrada. Porque são qualidades sem borda, sem cerco, sem contenção. São qualidades que vazam, que imundam. Entende? Então, não é culpa sua um narcisista, um sem noção, uma pessoa mau caráter ter entrado na sua vida. Mas existe uma responsabilidade sua, ok? Então, as 3 características que eu separei, a primeira, a empatia em excesso. Né? Então, se você é uma pessoa sensível, que se coloca muito no lugar dos outros, né? E vai para esse lugar e fica nesse lugar de sentir a dor do outro, você tem essa facilidade, essa sensibilidade. Para o narcisista, ele vai perceber como um prato cheio, né? Porque é onde ele vai despejar todas as questões emocionais dele, onde você pode, né, ter um excesso de dor, dessa dor exagerada, porque eles são exagerados, que ele joga em cima de você, te responsabilizando, fazendo você sentir, né, tudo que ele está passando. Né? Então tem todo um drama, tem um brilho, tem um carisma e tem um drama muito típico do narcisista, do mau caráter, do sem noção, né, que a gente precisa identificar. E se a gente tem esse excesso de empatia, que vaza, que imunda, a gente precisa entender a importância disso, de ser contido, de ter um certo filtro como limite. A outra característica que o narcisista fica muito de olho é naquele tipo de pessoa que gosta de cuidar dos outros. Ah, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Não, você está muito cansado, deixa que eu faço. Não, eu tenho facilidade para isso. Né? Um quê de salvador, né? Que tem a ver com o excesso de empatia, entendeu? Mas o excesso de empatia às vezes te coloca no lugar de sentir muito, mas aqui é a pessoa que vai lá salvar, vai lá fazer, que não suporta ver a outra pessoa passando por situações de dificuldade. E isso para um narcisista, para um sem noção, para um mau caráter, é um prato cheio.
Não é verdade? Porque ele vai despejar em cima de você, né? Se você me permite dizer, ele vai vomitar em cima de você coisas que ele não gosta de fazer, coisas que ele está sobrecarregado, coisas que ele acha que ele são coisas muito pequenas, que não são da alçada dele. Sabe a parte da sujeira que ele não quer fazer, a sujeira da vida dele, a sujeira das obrigações dele, ele não quer fazer e ele vai despejar em cima de uma pessoa que gosta de amparar, de conciliar, ai, tá tendo um conflito aqui, não, chega, deixa que eu resolvo, vamos fazer isso já, entende? Então, ele se aproveita dessas pessoas, né, rápidas, fluidas para resolver, né, e ele despeja em cima dessa pessoa. E outra característica muito interessante é a baixa estima disfarçada de força. Escutou? Baixa estima disfarçada de força. Então, são aquelas pessoas com sonhos, com projetos, com desejos, que estudam, que fazem, que almejam, que valorizam o esforço, que valorizam as oportunidades, que sonham a médio e longo prazo, sabe? Que tem metas, submetas, que escrevem em agenda. Olha que coisa deliciosa, uma pessoa que se organiza, que tem ali toda uma visão sobre aquilo que gostaria de realizar profissionalmente, nas relações. E o narcisista saca isso aí. Ele saca, ele valoriza, ele elogia, né? Mas como ele percebe o seu constante movimento de melhoria, e ele odeia gente que está se melhorando, se aperfeiçoando, estudando, se dedicando para melhorar. Ele odeia isso. Ele odeia, né? Então, apesar de ele elogiar, ele planta uma sementinha de insegurança. Até porque você está se desenvolvendo, né? Em quantas áreas que a gente fica se desenvolvendo a vida toda? Né? Então, assim, a gente percebe que a gente está melhorando em algumas coisas, né? Vou colocar um exemplo de academia. Né? Você percebe que a amplitude do teu agachamento melhorou. Né? Você já está fazendo a amplitude do seu agachamento, você já tem variações de agachamento, o educador físico já te elogiou, já falou que você está bem, mas aí o narcisista percebe que você está feliz no quanto que você está melhorando na sua musculação, aí ele pergunta quanto que você está, qual é a carga que você está usando do seu agachamento. Né? Então, assim, agora de repente tem uma carga exata para fazer o agachamento, que é lógico que não vai ser a carga que você está fazendo, entende? É ali que ele planta. Eu estou usando a metáfora da musculação, né, para você entender qual é a lógica do narcisista para plantar a insegurança. Dane-se quanto que você está, qual que é a tua carga. Você está em progressão, você está em desenvolvimento. Entende? São várias coisas que envolvem no agachamento bem feito. Isso é entre você e seu educador físico. Não, mas ele tem que plantar, né, a semente da insegurança. Percebe a lógica, o olhar? Então, por que é importante a gente perceber nessas características? Perceber que são qualidades, mas são qualidades sem borda. São qualidades que você, às vezes, num encontro com uma pessoa tão carismática como o narcisista, você abre as comportas, você solta a mão dos limites, pela delícia de ter conhecido essa pessoa. Porque eles são gostosos. Eles são gostosos, não adianta. É uma pessoa que sabe, abrir um abraço para você cair dentro. Um abraço psicológico, emocional, comportamental. É um abraço que você tem ali diante de si e você tem vontade de entrar dentro desse abraço. Principalmente se você está trabalhando muito.
se você está cansado, se você está cansada, se você é pouco elogiado, se você não tem trabalhado o seu autoconhecimento, valorizado todas as suas características. Entende? É aí nesse cansaço que ele chega. Eu elaborei 3 perguntas interessantes que estarão na descrição do vídeo e aqui eu vou ler as 3 para você ter uma ideia de como é importante parar para responder no papel essas 3 perguntas, tá? Para a gente se aproximar desse lugar de fragilidade, caso você perceba que tem uma certa sequência de pessoas sem noção entrando na sua vida. Isso pode ser no local de trabalho, isso pode ser em relacionamentos, pode ser em amizades, pode ser dentro da família. Entende? Às vezes você tem uma tia, um tio, um avô que é histriônico, né? Que usa você como suprimento, entende? Que suga a tua energia, porque ele não tem energia, porque falta luz nele, falta base nele. Percebe? Mas aí é problema dele. Será que eu devo orientá-lo para ele buscar terapia? Não, isso não cabe a você. Ele vai dar uma gargalhada na tua cara quando você falar, olha, é melhor você buscar ajuda, porque essa maneira sua de fazer com as pessoas não tá legal. Eu sofri muito quando eu estava próximo. Ele vai dar gargalhada. Sabe? Não perca teu tempo com isso. Lembrando que dessas perguntas não existe pergunta certa ou errada. O que existe é a resposta que você dá conta de responder agora, hoje, entende? E, assim, confiar no processo de entrar em contato com essas perguntas. Você pode levar isso depois para trabalhar com o seu terapeuta, entende? Você pode jogar aqui nos comentários desse vídeo o que foi que chamou mais atenção nesse vídeo. Então, para um tempo para depois responder isso no papel. Primeira pergunta: o que eu sinto que preciso provar ou consertar nas minhas relações? E por que isso me faz buscar quem precisa de salvação? Segunda pergunta: quantas vezes eu ignoro meus próprios limites para manter alguém por perto? E o que isso diz sobre o valor que eu dou a mim mesma, a mim mesmo? Última pergunta: quando eu olho para as pessoas que já me machucaram, o que elas têm em comum? E como eu me coloco nessas histórias? Percebe? Parando para responder essas perguntas, você vai se aproximar dos seus buracos, dos seus vazios, para não precisar desse tipo de pessoa com quê de cocaína. São pessoas com quê de bolo de chocolate. Sabe? É um boom de emoção. É um boom de sabores. É uma coisa que é uma pessoa que te chuta literalmente para cima. Por quê? Por que uma pessoa faria isso? Por que você precisa de uma pessoa que te coloca num pedestal? Te empurra para cima de qualquer forma? O que a gente pode fazer? Eu separei 3 comportamentos, posturas que você pode anotar, estarão na descrição, e começar a experimentar, porque não é fácil. Não é fácil. Quando um sem noção, mau caráter, narcisista, você pode dar o nome que você quiser, começa a perceber que você está retomando o seu território, a sua vida, as coisas que você gosta, ele te pune, ele gera intriga, ele cobra, ele adoece, entre aspas, ele dá um jeito de quebrar uma perna. Entende? Começa um show de horrores, dependendo do vínculo que você tem com ele, dependendo quem é
né? Quanto mais próximo, mais difícil. Mas assim, nas amizades você já pode ter topado com uma pessoa assim, no trabalho, em equipes, em treinamentos, percebe? Então, assim, quando começa a envolver pessoas da família, de dentro de casa que você mora, fica mais difícil. Mas não é impossível, dá para fazer pequenos movimentos para pelo menos você olhar e observar, porque ela não vai parar. Quem tem que dar um passo para trás e observar é você, mesmo se arrastando, mesmo sem energia. É você que tem que fazer o movimento de se afastar. Então, eu separei 3 condutas que talvez sejam interessantes, na minha opinião, muito, muito interessantes, importantes, para você adotar e experimentar. Isso não é do dia para a noite, tá? Mas anote e comece a experimentar a sensação. Você pode começar a brincar com essas condutas. É uma brincadeira entre você e você. Você recebe a informação nesse vídeo, né? E começa a experimentar só para poder observar. Então, por exemplo, você pode estar estabelecendo limites firmes, inegociáveis. Então, por exemplo, se essa pessoa percebe que para você é muito importante fazer caminhada todo dia de manhã, presta atenção como essa pessoa vai dar um jeito de dizer que caminhada é besteira. Ai, que pena, então a gente não pode sair de noite, a gente não pode dar uma esticadinha. Ai, você não vai assistir aquele seriado? Ah, você não vai entrar no curso online ao vivo porque você vai assistir a aula gravada porque você tem que dormir cedo para fazer tua academia ou para fazer a tua caminhada? Por que você não faz na hora do almoço? Por que você não compra uma esteira? Aí começa a bater nessa atividade que para você é importante. Como é que do nada agora fazer caminhada não é legal mais? Né? Então ele começa a quebrar, porque ele testa se ele consegue mudar o horário da tua caminhada. Se ele começa a dizer que caminhada não vale de nada, que é melhor é fazer Muay Thai, que é melhor é fazer crossfit, melhor é fazer musculação. Depois que você se vincular à musculação, ele vai falar que não presta mais também. Tudo que você cria uma certa constância significa que você criou um hábito, um vínculo com um hábito bacana. É aí que o sem noção, mau caráter narcisista vai quebrar. Porque ele quer competir com aquilo que você gosta, ele quer competir com aquilo que é interessante para você, que é importante para você, que é uma fonte de carregar as baterias. Então, peraí, deixa eu ver se realmente eu sou importante na vida dela, na vida dele. Aí ele começa a entrar em competição com a tua caminhada. Ah, faça-me o favor. Porque a pessoa é muito vazia. E fora o quanto que essa pessoa se diverte vendo você tentando se adaptar à rotina dele, mexendo na sua. Então, o que a gente fala aqui? Olha, eu não posso mexer na minha caminhada. No horário da minha caminhada, eu não mexo. Isso é muito importante para mim. É prescrição médica, é para a minha saúde. A gente vê um outro horário do café, um outro horário do cinema, a gente vê de final de semana, mas durante a semana eu não mexo no horário da minha caminhada porque é muito importante minha e é uma prescrição médica. Você pode também puxar uma pessoa de poder para essa decisão pessoal sua, entendeu? Na minha família tem muitas pessoas com problema de obesidade, é assim que eu mantenho o meu peso e meu médico disse que eu não posso parar de fazer caminhada. Acabou! Ah, e a musculação? É para diminuir a caminhada. Não, a musculação eu vou colocar também, mas agora é o que eu consigo fazer, eu não posso parar e não vou parar. A gente precisa começar também a desconfiar do amor instantâneo e dos elogios exagerados. Isso é típico do sem noção, mau caráter narcisista. Ele percebe ali uma coisa, né, específica,
daquele contexto, daquele ambiente, né? Às vezes porque você é mulher, né? Então vai falar do quanto que você é bonita, ou é o teu cabelo, ou a tua postura, e é um jeito exagerado, é uma coisa que o toma, que a toma de susto, é uma coisa assim embriagante dessa característica incrível que tem em você. E se você estiver cansado? Se você estiver cansado, é muito complicado não cair nisso, porque se você está cansado, você não vem se autoelogiando, não vem se autovalorizando, né? Então aquilo cai assim de um jeito, caramba, né? Até que enfim alguém reconhece o meu valor. Até que enfim alguém fala uma coisa que realmente eu nunca escutei em canto nenhum. Desconfie exatamente por isso. A pessoa mal te conhece, porque isso vai parar, esses elogios, tá? Isso vai parar. Isso é só para você cair mesmo no veneno, no feitiço, no abraço apertado. Isso vai parar. Né? Então, assim, o que é que faz você acreditar numa pessoa que mal te conhece te elogiar tanto? Falar de características que você já deveria saber que você é. Você já deveria saber que você tem boa aparência, você deveria saber que em alguma medida você é competente. Lógico, vem estudando, vem se preparando, vem se dedicando. Percebe? Você já deveria saber que tal característica sua é bacana, porque é uma coisa que sua mãe sempre falou, que seu pai já percebeu, que você gosta, né, de ter essa característica. Então, assim, por que tem que se vir alguém e falar isso de uma forma para você ficar. Para, né? Ok. E outra conduta interessante é a gente começar a priorizar a nossa intuição. Porque você vai perceber que nessa maneira do narcisista, do mau caráter, do sem noção, se comportar com você, tem um momento que você fala assim, caramba, se essa pessoa é tão incrível, por que eu me sinto mal? Tá? Então tem um pequeno mal-estar quando vem elogio. Tem uma coisa assim que você fala, mas o que essa pessoa está querendo para estar falando isso? Percebe? Isso é intuição. Então, da onde que ele tirou? Da onde que de repente vem isso? Né? Sabe aquela coisa, tá elogiando, falando assim, tá preparando a porrada. É exatamente isso. A intuição, ela vem como filtro para perceber que mesmo esse melhor cenário que essa pessoa traz, existe algo vibrando, dizendo: sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Saia. Acredite. Saia. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente já tem uma sequência falando aqui de limites, da importância de dizer não aqui no canal. Também tem já uma sequência interessante sobre narcisismo, sobre os mau caráteres e sobre o pessoal sem noção, que pode te ajudar a ficar mais ligada, mais ligado. Curte esse vídeo para chegar em mais pessoas e fica aqui comigo. Se inscreve no canal. Beijo!